Deixa vocês ir sentando. Amém. Eu estou passando aqui para dar alguns avisos a respeito da nossa agenda. Houve algumas mudanças, mas queria convidar vocês para aumentar a expectativa de vocês, que logo mais em setembro vai estar acontecendo a nossa conferência, o nosso Confire, que vai acontecer dos dias 22 a 24 de setembro. Então, desde já, além de te fazer um convite, te convocar para estar aqui nesses dias, eu também queria te convocar. Amém, gente? Amém, glória a Deus. Queria convocar vocês a estarem também orando, porque nesses dias nós vivemos coisas extraordinárias que marcam as nossas vidas. Então, eu queria convidar vocês a também estarem gerando no seu momento de oração, colocando tudo o que vai acontecer na conferência, desde os gastos, desde o ambiente, desde as questões espirituais até as coisas físicas também. Então, você está mais que convidado. Convide um amigo também para estar aqui neste lugar. E também, por alguns direcionamentos do Senhor, nós vamos anunciar o nosso tema e os itens da nossa loja segunda-feira que vem. Então você não pode ficar de fora. O Senhor tem nos levado a um lugar de busca, a um lugar de parar para ouvir ao Senhor. O Senhor tem ministrado algumas coisas no nosso coração a respeito desses dias de conferência. Então eu queria lhe convidar também a estar gerando isso em oração e também estar aqui na segunda-feira para esse lançamento. E quem estava aqui na semana passada? Amém. Quem lembra que Kali pediu para a gente estar orando por ela? Amém. Infelizmente, a Kali não pôde estar viajando hoje, porque a sua filha foi acometida por uma enfermidade, a sua filha caçula. Então, eu queria convidar vocês a se colocarem de pé, porque a gente não vai orar pela viagem dela, mas a gente vai interceder por sua filha, que chegou aí para a UTI, mas graças a Deus já saiu. A sua filha mais nova, que está com uma inflamação no pulmão. Então, nós vamos clamar agora para que a cura do Senhor alcance ela e ela precisa já ser liberada, para que Deus faça a obra 100%. Então, eu queria que você erguesse suas mãos agora, que você começasse a clamar mesmo em voz alta, declarando a cura do Senhor, que também Deus renove as forças de Kali, que está ali naquele hospital sozinha. Amém? Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, colocar diante de Ti a vida da Kali e a vida da sua filha Catherine. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos decretar a cura do Senhor sobre a vida dela. Nós damos uma ordem a toda inflamação pulmonar. Nós damos uma ordem para que recue agora no nome de Jesus. Que o pulmão da Catherine comece a funcionar normalmente. Que toda falta de ar seja anulada agora no nome de Jesus. Que toda inquietação no seu sistema respiratório seja neutralizado no nome de Jesus. Nós clamamos pela cura 100% sobre a vida dela, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós liberamos, Senhor Jesus, uma palavra para que os anjos do Senhor estejam indo naquele quarto agora, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso favor. Por isso nós clamamos para que o anjo entre naquele lugar e toque no pulmão dela, Senhor. E que tudo seja neutralizado em nome de Jesus. Eu também oro pela vida da Kali, Senhor. Renova as forças da tua filha que está ali naquele lugar, Senhor. Deus, dá direcionamento e estratégia, Senhor. Deus, também guarda as suas emoções, Pai. Ela que tem sido visitada por tantas lembranças, Senhor Jesus. Eu oro para que a tua força, Pai, se aperfeiçoe na fraqueza da tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de renovo sobre a vida dela. Nós cobrimos toda a casa dela, o seu esposo, as suas outras filhas, com o sangue do Cordeiro, Pai. Que nenhuma praga chegue à sua tenda, Senhor. Que nenhuma enfermidade prospere sobre o seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Ninguém vai receber, não? Deus abençoe sua saúde. Em nome de Jesus, seus relacionamentos, suas finanças, tudo aquilo que está nas suas mãos, seja abençoado.
Você é alguém abençoado, amém? A bênção não está no que você tem, a bênção está em você. Não, ninguém entendeu isso não. A bênção não está no que você tem, a bênção está em você. É porque a bênção está em você, o que você tem, irmãos, prospera, abunda, multiplica, converge para coisas boas. A bênção não está na riqueza, a bênção está em você. A bênção não está na saúde, está em você. A bênção está na sua vida. Amém, povo de Deus? Povo abençoado. Eita, povo abençoado. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 20. Queridos irmãos, eu quero pedir perdão a vocês que nós não, o Espírito Santo nos direcionou uma mudança de programação proposta para hoje. Hoje nós estaremos realizando o Fire Talk, que era uma conversa sobre alguns assuntos que são relevantes nos nossos dias hoje, para estabelecer um posicionamento. Nós falamos aqui sobre a visão correta sobre feminismo, sobre ideologia de gênero. Nós teríamos mais alguns pontos a falar, mas o Senhor me direcionou a trazer algo diferente nessa noite. E eu creio que Ele vai falar com você, porque foi Ele que mudou tudo aqui, amém? Então, a bola está na mão do Espírito Santo. Mas eu quero só dizer para você, antes de ministrar essa palavra, que esse tema, ele nos propõe reconhecer algo que é o diferencial, e deve ser o diferencial na nossa vida. Tudo que a gente vai colher nessa terra, irmãos, ela é fruto da semeadura que nós fazemos. Tudo aquilo que você planta, certamente colherá. E estar sobre a rocha é o maior investimento que nós podemos fazer. Se você quer, por exemplo, prosperar, a semeadura é a fidelidade através dos dízimos e as ofertas. Se você quer alcançar alguns resultados na sua vida, existe um tipo de semeadura. Porém, a prosperidade no sentido geral, porque prosperidade não está atrelado a algo material, porque Jesus veio para nos dar vida e ele fala sobre um aspecto de uma vida em abundância. E para viver essa vida em abundância, nós precisamos não visitar alguns princípios que nos são convenientes. Nós não podemos visitar alguns versículos que são agradáveis. Nós precisamos estar sobre a rocha. Amém? Precisamos ser uma geração que não apenas, irmãos, degusta daquilo que é saboroso, talvez a tua necessidade, mas nós precisamos estar sobre a rocha. E isso significa que não é escolher partes, mas estar sobre tudo aquilo que Jesus é, tudo aquilo que Ele representa, para que então tenhamos uma vida e uma vida em abundância. E eu quero falar sobre aquilo que o Senhor nos propôs, nos chamou a manifestar. No sábado nós tivemos aqui nossa primeira pré-conferência e nós falamos sobre o avivamento integral. Entendemos que o avivamento, ele não é só o êxtase, ele não é só o dom, ele não é só o serviço, mas ele é o conjunto de tudo aquilo. Mostra a evidência de que de fato nós fomos tocados pelo Espírito Santo, não só do lado de fora, mas principalmente do lado de dentro. Porque de que adianta manifestar dons, realizar tarefas, ter boas habilidades, mas internamente nós estávamos simplesmente, como Jesus chamou os fariseus, de sepulcros caiados. E não é apenas um aspecto de pecado, é um aspecto de que o externo muitas vezes pode aparentar algo que na verdade internamente não faz sentido. E então nós podemos ser avivados o bastante para levantar um enfermo de uma cama, mas talvez não o suficiente para herdar a eternidade. Mateus capítulo 7 vai dizer que muitos curaram em nome de Jesus, profetizaram em nome de Jesus, mas Jesus falou para estes: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então o avivamento, ele primeiro muda o caráter, para depois, irmãos, vir sobre você com carisma. Carisma é o poder do Espírito. Então, Jesus, para nos levar a esse lugar de avivamento, ele construiu algo, ele nos inseriu em uma realidade. E essa realidade que Jesus nos inseriu, nos colocou, ele vai dizer que ele nos tirou do império das trevas, ele nos tirou de uma condição de escravidão, de uma condição onde estavam subjugados a uma condição irreversível à força humana e nos transportou para o reino do seu Filho amado, um reino de luz. Entenda, o Senhor nos tirou de um lugar
e nos transportou para outro. Isso não é algo físico, é algo espiritual. Então, partindo disto, este é um fundamento. Literalmente, de fato, Jesus, pela obra da cruz, ele nos tirou de uma condição a qual estávamos destinados, condenados, e nos reintroduziu em uma outra realidade. Essa agora, irmãos, com toda condição de, por meio da graça, superarmos tudo aquilo que anteriormente, na condição anterior, nós não tínhamos a capacidade de suportar. Não é que aquelas coisas deixaram de existir, é que agora nós somos diferentes. É que agora sobre nós repousa uma unção, uma capacitação em Deus, para não simplesmente negar o fato da existência desses processos, mas não permitir mais que eles continuem sendo pendências que nos impedem de acelerar o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. E que condição foi essa, pastor, que Jesus nos inseriu? João capítulo 20, a partir do verso 20. Nesse contexto, Jesus havia ressuscitado, os discípulos estavam reunidos, e ali conversando sobre esse detalhe, sobre esse fato que chegaram até eles, as mulheres falaram, olha, Jesus ressuscitou. E então Tomé ele duvidou. Tomé disse assim, eu não acredito. Só se ele aparecer para mim e eu puder tocar nas suas mãos e ver, sabe, as feridas, se eu puder olhar no lado e ver as feridas, então eu vou crer. Aí Jesus vem e aparece, verso 20. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Estenda suas mãos para cá, me abençoe. Diga assim, Pai, usa o teu filho. Começa a liberar, começa a profetizar. Que o Espírito Santo, ele fale em nossos corações. Senhor, Pai, eu me coloco como instrumento em tuas mãos. Deus, eu quero aqui, Senhor Deus, me esvaziar de mim mesmo, Pai. Dos meus achismos, da minha teologia, Senhor Deus. Tudo aquilo, Pai, que talvez a mente humana produziu. E eu quero, Pai, colocar tudo isso, Pai, todo o conhecimento, Senhor Deus, a serviço da revelação do Teu Espírito. Para que nesta noite, almas, pessoas que entraram aqui, Senhor Deus, abatidas, saiam revigoradas. Para que meus homens que entraram aqui, mulheres que entraram aqui, Senhor Deus, se enxergando menores, possam se ver como o Senhor os vê. Deus, eu oro para que todo principado e potestade, Pai, que tem lançado sofismas, mentiras, Pai, Pai, impedindo a geração próspera de produzir, que caia por terra em nome de Jesus. Que aqueles que entraram aqui, Deus, como derrotados, saiam, Deus, como vencedores. Que entraram aqui, Deus, como feridos, saiam como curados. Que entraram aqui, Senhor Deus, como doentes, saiam, Senhor Deus, Pai, como aqueles que carregam a cura em suas mãos, Senhor. Pai, toma este ambiente, nós repreendemos todo espírito contrário e declaramos toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Ti, Jesus. Quanto a mim, eu te peço mais uma vez que eu permaneça escondido na fenda da rocha, porque é necessário que o Senhor e somente o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus está dizendo aqui, após a sua ressurreição, Ele está nos introduzindo em um novo tempo, mas não só isso. Ele está agora nos apresentando o que nós iríamos carregar a partir de então. Perceba, antes a condição era aquela que o homem estava subjugado, estava preso em uma condição. A Bíblia vai dizer que nós éramos como inimigos de Deus. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Não havia esperança no homem e nele mesmo. E então esse homem estava condenado, destinado a uma morte eterna, a um desfecho que não salvaria ele. E não daria a esse homem o poder de não só viver uma vida transformada, como também ser canal para transformar outros. Aí Jesus vem, Jesus ele satisfaz a necessidade da justiça, ele paga o preço na cruz, ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele cravado na cruz, ele diz está consumado, ou seja, está pago,
não há mais dívida. Eles não estão agora mais numa condição irreversível. Agora eu mudei a sorte deles. E não só isso, agora eu vou colocar eles em um outro ambiente, em um outro nível. E não só isso, eu vou pôr sobre eles algo que vai fazer com que eles não só desfrutem do que eu fiz, mas sejam canais meus para fazer com que outros também recebam a mesma revelação. E então ele nos transportou, literalmente. Lembra quando lá em Êxodo a gente lê e conhece a história do povo de Israel que estava preso, escravo no Egito há mais de 400 anos? A Bíblia vai dizer que Moisés chegou lá, enviado por Deus, e Moisés falou assim: olha, o grande eu sou me enviou para libertar vocês. Porque é necessário que vocês saiam dessa condição, porque não foi para isso que Deus os criou. Não foi para essa condição que Deus os fez. Deus os fez para serem livres. E então Moisés ali, por mão de Deus, através da sua vida, opera aqueles sinais, as pragas. A gente sabe o episódio do mar se abrindo e o povo passando de pés enxutos. E então o povo é reintroduzido em uma nova dimensão, em um novo ambiente. E o grande diferencial é que Deus estava com eles. Só que o problema do povo era que eles saíram do Egito. Eles saíram dessa condição. Mas essa condição não saiu deles. Eles eram livres, mas continuavam se enxergando na mesma condição a qual o ambiente anterior os apresentava diariamente. O que eles viviam quando eles acordavam cada dia? Eles viam senhores sobre ele e sobre eles, obrigando eles a trabalhar, até que eles não mais construíam suas casas e têm que trabalhar a favor de Faraó. Eles viam irmãos comer, sabe, de sobras que davam a eles. Eles viam uma realidade que dizia para eles assim: ó, você está destinado à morte, o seu fim não vai ser bom. Eles viam isso o tempo inteiro, durante 430 anos. Era essa a realidade do povo de Israel, ali no Egito. Aí Deus vem para mudar o cenário, envia um libertador. E aqui há vários libertadores. Deus envia um libertador. E o libertador fala assim: olha, Deus está dando hoje o livramento e vai mudar a sorte de vocês. Vocês agora vão ser um povo livre. E de fato Deus cumpriu o que ele havia prometido. Porém, eles estavam livres do Egito, mas não estavam livres daquilo que o Egito os marcou. Eles não estavam livres das feridas que o Egito produziu na vida deles. Eles não estavam livres das feridas que, sabe, irmãos, o autoritarismo de Faraó produziu na vida deles. Eles não estavam livres dos processos que eles viviam lá no Egito. Eles estavam com seus corpos fora do Egito, mas suas mentes presas aos processos que o Egito produziu em suas vidas. Consequentemente, a gente vai perceber que o povo que havia sido liberto, ele não conseguiu, embora eles tinham uma nuvem de dia, o fogo de noite, eles tinham uma provisão diária, eles tinham a água brotando da rocha, mas ainda assim, aquela geração não produziu o que Deus esperava deles. Por quê? Faltava unção, faltava presença, faltava liberdade. Aquele povo tinha tudo o que eles precisavam, mas eles ainda estavam presos a uma condição que o Egito havia imposto sobre eles. É como se nós tivéssemos, irmãos, as chaves, os cadeados das prisões abertos, mas ainda permanecemos dentro delas. É como se os fardos os quais Jesus ele veio remover, nós ainda tivéssemos a insistência de carregá-los. Entenda, o que nos falta não é unção, o que nos falta é liberdade. Ou não é melhor, é aceitar essa liberdade em Deus. Porque enquanto nós estamos presos às pendências a qual Jesus na cruz cravou na cruz, você vai continuar sendo ineficaz nesse tempo. Enquanto as pendências das quais Jesus te libertou, te removeu daquela condição, ainda estiverem sobre os teus ombros, você continuará sendo ineficaz nessa geração. E pior, pessoas que serão alvos, deveriam ser alvos da sua vida, estão morrendo. Jesus disse assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio.
Jesus ele foi enviado, irmãos, sem culpa. Jesus foi enviado sem nenhum tipo de condenação. Mas ele se fez condenado em nosso lugar. Morreu e ressuscitou. E então ele vem sobre os discípulos e fala assim, olha, agora assim como o Pai me enviou, eu me envio vocês. O que Jesus está propondo para eles não é apenas, irmãos, uma capacitação, uma unção, sabe, a ideia de potencializá-los em uma tarefa, mas também em eles caminharem na mesma mentalidade, na mesma condição de filhos, que essa nova realidade nos propõe. Ou seja, Israel foi livre da escravidão, mas ainda se comportava como o Egito, como escravo. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Vem cá, Pata. Você é meu... Não, hoje não tem resenha, não. Hoje é sério. Ninguém ri, não, gente. Em nome de Jesus. Pensa comigo. Tailã, para ficar mais sério, ele foi livre, foi liberto. Jesus transportou ele de um lugar de morte para um lugar de vida. Nesse lugar de morte, ele carregava vários fardos. Vem cá, Ítalo. Vem cá, Lucas. Vem cá, Tiago. Por favor. Imagina que os meninos são os fardos de Tailã. Coloca a mão no ombro dele. E é pesado os fardos, são pesados os fardos. Bota aí. Divide. Ele estava nessa condição. Tenta andar aí. Segura ele. Tenta andar. Vai, tenta andar. Segue, filho. Não tanto. Libera um pouquinho o fardo. Só, mas deixa andar devagar. Deixa ele andar um pouquinho. Vai, força. Bora, homem, anda. Tenta correr. Calma, libera um pouquinho, gente. Vocês são fardo. Que fardo é esse? Libera só um pouquinho. Deixa ele andar um pouquinho. Eu quero que vocês entendam que os fardos nos tornam, sabe, letárgicos, impedem nós produzirmos. E então, volta lá para a condição, pode voltar para lá. Ele não consegue andar. Não solta não, bota a mão não. Entendam. Isso era a condição antes. Era essa condição que nós estávamos, presos a tantas pendências. E não era só o pecado. O pecado é uma porta, irmão, de entrada. E várias coisas vão se configurando na nossa vida, tornando fardos. Fardos que cansam, fardos, irmãos, que nos impedem de produzir, fardos que nos fazem entender ou achar que a nossa vida é só isso, que a gente não vai dar conta do recado, que mesmo Deus aparecendo dizendo que eu sou um povo livre, eu vou continuar achando que eu sou um povo escravo. Ainda que Deus apareça com a sua nuvem de dia, ainda que o fogo de Deus apareça de noite, ainda que o mar abra diante de mim, eu vou continuar pensando que os fardos são o suficiente para me impedir de prosseguir. E foi isso que Jesus veio fazer. Tirar você dessa condição onde os fardos determinam. E aí Jesus vem e transporta você de um lugar, só que os fardos aparentemente estão lá, mas eles agora botam a mão só em cima assim, ó, sem tocar nele. Sem tocar. Eles apresentam apenas, irmãos, uma lembrança, uma realidade estava lá. Eu não preciso necessariamente negar o fato que eles existem, mas eles não vão mais poder, sobre a minha vida, ter o poder que tinha antes, de me impedir de andar. Agora anda aí. Será que o fardo impede? Eles estão lá, ainda há uma marca, ainda há um histórico, ainda há um resultado que aconteceu lá atrás. Eu não vou apagar. Não é de uma amnésia que você precisa, é de reconhecer aonde você está e quem você é em Deus. Porque enquanto você estiver preso às suas pendências, você não resolve, irmãos, o seu propósito. Enquanto estivermos presos às pendências do passado, de alguém que não te amou, de alguém que te rejeitou, de alguém que não foi talvez presente como você quis, ou qualquer outra desculpa, você vai continuar preso aos fardos e eles vão determinar a sua velocidade. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês livres, mas também com a unção. O Espírito veio, mas o Espírito, irmãos, ele habita onde há liberdade. Porque aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Tailã não precisa, irmãos, negar o fato de que ele teve um passado difícil. Ele não precisa fazer vista grossa aos seus processos, que doem até hoje. O que ele precisa é estar sobre a rocha. Sobre a rocha. Os ventos, as ondas que antes derrubavam ele, porque ele estava na areia. Olha para o seu irmão e fala assim, haha.
É a unção. Deixa eu me dar de novo. Estava onde mesmo? Vocês estão ligados? Hã? Então espera. Eu que esqueci. Antes, ele estava sobre areia, vulnerável. Ele estava, irmãos, numa condição, em um terreno em que qualquer coisa era suficiente, um vento. Porque quando Jesus fala sobre isso, Jesus fala assim, ó, quando vir o vento, quando vier a tempestade, ou seja, está dizendo assim, ó, se vier, ele está dizendo que na vida de todo mundo, irmãos, uma hora vem o vento, uma hora vem a tempestade. É inevitável, os dias maus. O próprio Jesus falou, olha, cuidado, sabe, não fica ansioso pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Entenda, o mundo jaz no maligno. Você não está no mundo de Cinderela, amém? Você está no mundo real. Aonde de fato existem, irmãos, opressões, situações. Tem marcas que ficam na nossa vida. E o que nós precisamos, como eu disse, não é de uma amnésia. Diga assim, eu não preciso de amnésia. Diga, eu preciso de uma revelação. Se você tiver uma revelação, você tem o suficiente para não deixar mais que as marcas, as pendências, os fardos atrapalhem a tua caminhada. Anda aí, pata. Anda lá, vai lá no fundo correndo, vai lá, dá uma cabriola aí, dá um salto mortal. Porque ele sabe que essas coisas, obrigado, ainda estão lá. Mas essas coisas não vão mais determinar o avanço para aquilo qual Deus o chamou. Amém? Obrigado, galera. Um aplauso a Jesus pela vida deles. Então, pastor, para que foi que Jesus me chamou? Para que foi que ele me ungiu? Para que foi que ele me transportou deste lugar de dor, de uma condição irremediável aos olhos humanos, para esse lugar de luz e liberdade? Para quê? Porque enquanto você não entender isso, a esposa disse, toma água, vou obedecer aqui. Para não ficar rouco, né, amor? Homens, escolham a varoa assim, viu? Que cuida. Enquanto nós carregamos as pendências, nós não atemos ao que é importante. E se a gente não desfruta disso, nunca vamos produzir, nunca vamos poder fazer o que Jesus nos mandou fazer. E o que essa unção representa, pastor? O que é esse agir, esse comissionamento, que Jesus está dizendo assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. No que isso significa? Você vai entender lá em Isaías capítulo 61. Abra sua Bíblia, Isaías 61. A partir do verso 1. Quem achou, diga glória a Deus. Isaías, capítulo de número 61, a partir do verso 1. O texto diz assim, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. E aqui ele continua, irmãos, trazendo toda essa palavra profética. Esse texto, ele tem uma aplicação
Primeiro que esse texto ele é direcionado especificamente para Jesus. Isaías está profetizando sobre o Messias. Aqui é como o próprio Jesus, quando nasceu, já adolescente, ele estava lá junto dos fariseus, ele pegou esse texto aqui de Isaías e disse aqui, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, foi sobre mim que Isaías estava falando. Então, olha a condição em que ele foi enviado. Olha a dispensação, olha o propósito pelo qual ele foi enviado. Ele foi enviado para o quê? O texto diz, ele foi enviado para pregar boas novas, enviado para curar os quebrantados de coração, enviado para proclamar libertação aos cativos, ele foi enviado para pregoar o ano aceitável do Senhor, ele foi ungido para diversos propósitos. Aí, depois que ele cumpre todos os propósitos, ele fala assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Agora, esse texto que estava sobre Cristo, está sobre nós. Não, eu só vi um amém. Essa declaração, esta realidade, esse chamado que veio se instalar por Jesus, porque ele foi o protagonista dessa nova realidade. Agora, irmãos, quando você lê Isaías 61, você também pode ler na primeira pessoa. O Espírito do Senhor Deus está... Por quê? Porque Jesus falou, depois da sua ressurreição, assim como o Pai me enviou, na mesma modalidade, condição e ação, não estou falando de divindade, estou falando sobre o Cristo que se fez homem e foi cheio do Espírito. Atos capítulo 10, verso 38 vai dizer, a qual Jesus Cristo de Nazaré, o qual foi ungido pelo Espírito Santo e andou curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí esse Jesus que fez tudo o que Isaías, 700 anos antes, falou sobre ele, diz agora o seguinte, vocês são a bola da vez agora, porque eu sopro sobre vocês o meu Espírito, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Então Isaías 61 agora, irmãos, é também não transferido, mas ele agora ganha uma abrangência. Você foi chamado para pregoar o ano aceitável do Senhor. Você foi chamado para libertar cativos. Você foi chamado para tirar aqueles que estão em escravidão, para colocá-los em liberdade. Você foi chamado para dar veste de louvor àqueles que estão com o espírito angustiado. Ou seja, se nós trouxermos para a linguagem talvez contemporânea, ele está falando sobre pessoas chamadas para tirar outros, por exemplo, da depressão, da opressão de demônios, da enfermidade que muitas vezes assola e rouba a fé das pessoas, para tirar muitos, irmãos, da escravidão do pecado por meio da pregação do Evangelho. Aqui está vendo a manifestação do propósito de Cristo. E agora ele é transferido sobre você. Agora olha para mim com um olho de curiosidade. Você não é qualquer coisa. Obrigado por um aleluia, 2 glória a Deus e metade de um amém. Sabe, esse amém despretensioso, esse aleluia meio que preso, é porque às vezes nós ainda estamos nessa realidade, porém os fardos continuam pesando e eu não aceito muito bem isto. Você continua preso em pendências. Você continua preso na necessidade que alguém te aceite ou te reconheça. Você continua preso, irmãos, em um afeto que não recebeu. Você continua preso em coisas do passado que não podem mais, irmãos, se tornar na sua vida fundamento, porque existe um novo. Cristo é o nosso fundamento. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele combate isto, em que muitos estavam ali tentando lançar outros fundamentos. E Paulo, ele vem e combate, dizendo assim, olha, não lancem outro fundamento, porque só existe um, e é Jesus. Só existe um fundamento. Então, quando nós não aceitamos o que a realidade nos propõe, nós continuamos desejando as cebolas do Egito. Quando não aceitamos a mesa, comemos as migalhas. Quando não aceitamos essa realidade, porque nós não aceitamos? Não é simplesmente porque a gente não quer. É porque a nossa mentalidade continua a mesma do Egito. Eu não mereço. Antes era lá, ficar lá mesmo. Perceba,
você começa a condicionar a sua vida àquilo pelo qual Jesus te libertou. Faz sentido isso? Não. Mas essa é a realidade, irmãos, das nossas vidas, a qual todos nós estamos suscetíveis a isso. Então, o que impede muitas vezes a nossa eficácia acerca desse chamado em que Isaías fala, não é porque não temos a unção. Não é de uma unção que a gente precisa, ela já foi liberada. A gente precisa de uma consciência transformada. A gente precisa, irmãos, de uma mentalidade, como Paulo fala em Romanos capítulo 2. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esta condição, não vos conformeis com o passado e nem com aquilo que as circunstâncias tentam te impor, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. No capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo nos mostra o retrato disso. Em tudo somos atribulados, mas não desanimados. Quando eu estou apontando aqui, eu estou falando de condições, lembra? Morte, vida. Em tudo somos perseguidos, mas não destruídos. Ele fala de uma condição em que o mundo tenta impor, mas ele fala de uma realidade que nos move. E aí ele conclui dizendo, ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo o meu homem interior se renova dia a dia. O passado quer me parar, mas o futuro me chama porque eu tenho uma palavra do Senhor. Olha só, as pessoas não estão dando o carinho que talvez eu desejava tanto, mas eu sou amado pelo Senhor e isso para mim é o bastante. Sabe, talvez eu não tenha a riqueza que muitos ostentam na internet, mas eu tenho a maior delas que o dinheiro não pode comprar. Eu tenho a eternidade. Entenda que é nisto que nós precisamos fundamentar a nossa casa. É sobre uma realidade que não vai mudar, porque ele disse, está consumado. Irmãos, você foi chamado para ser um libertador nessa geração. Há muitas pessoas que precisam. Moisés, irmãos, ele foi chamado para ser o libertador. Moisés, ele estava lá no Egito há 40 anos, crescendo, com a mente de livre. Olha que revelação isso aqui. Moisés cresceu com a mente de livre, embora sendo hebreu. Aí um erro, uma ferida, uma marca foi suficiente para tirar Moisés do propósito e colocar ele lá no deserto. Passou mais 40 anos. E Moisés, irmãos, estava com o fardo preso. 40 anos depois, Deus encontrou Moisés no deserto. Fazendo o quê? O que não foi chamado para fazer. Deixa eu te perguntar, aonde é que Deus vai te encontrar? Aí Deus fala com Moisés, Moisés, se aproxime. Moisés se aproxima, tira a sandália dos teus pés. Ou seja, o que te trouxe até aqui não serve mais. Você precisa agora de uma passada diferente. Eu vou te enviar para libertar o meu povo. Ah, Senhor, mas eu... Olha o fardo. Mas eu tenho língua pesada. Moisés, eu não erro. Você está aqui hoje, Deus está falando com você. Amém? Talvez como Moisés está dizendo assim, isso é distante demais para mim. Deus não erra. Deus trouxe aqui você, porque é de você mesmo que ele está falando. Moisés, eu vou te levar para libertar meu povo, porque o clamor dele chegou até mim. E o que Romanos 8 diz? Que há uma ardente expectativa da criação. Há um clamor pelos libertadores. A terra clama pelos libertadores. Aí Moisés continua com o fardo. Senhor, usa meu irmão. Aí Deus pega a irmão. Porque tem hora que Deus pega a, viu? Ele não espera Deus pegar, não. Moisés, acaso não sou eu que dou ao homem o poder de falar? Acaso não sou eu que coloco na boca dele a palavra? Então, tá bom, já que você está assim, aí Deus faz todo o desfecho, mas então Moisés aceita.
E aí Moisés vai. Então Moisés começa o quê? A ver a realidade a qual Deus o havia chamado. Só que no começo, Moisés estava preso a um fardo. Talvez como você chegou aqui hoje. E não adianta, irmãos, conhecimento. Não adianta teologia. Não adianta, irmãos, informação, se você não absorver e entender a revelação. Enquanto você não entender o que de fato representa esse novo lugar. Jesus ele disse, eu não vim, sabe, propor paz, eu vim trazer espada. E às vezes a gente olha para um evangelho que remove justamente aquilo que nos fortalece. O autor de Hebreus vai dizer que Jesus aprendeu por aquilo que ele sofreu. Ele foi forjado, ele foi amadurecido, ele foi, irmãos, de fato estabelecido como o cordeiro. Entenda que esse caminho também é proposto para nós. Porque aquilo que não te mata vai te fortalecer. Então, essas pendências que nós carregamos nos torna lentos, nos torna ineficazes. E você vai ficar o tempo todo vindo à igreja esperando uma palavra. Todo dia você vai esperar uma mão na sua cabeça. Todo dia você vai esperar alguém dizer que você é amado. Todo dia você vai precisar de um remédio para dor de cabeça. Todo dia de um remédio. Mas o Senhor te chamou aqui hoje para você abraçar a cura. Você não é o seu passado. Você é o resultado da cruz. Redimido. Não há culpa, não há condenação, não há mais peso. Por isso ele diz, olha, tomem o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Ele fala para a gente se desprender, irmão, dessas pendências. O que cabe você fazer para resolver, faça. É pedir perdão, peça. Consertar relacionamentos, conserte. Mas há coisas que não mais te cabem, porque ele já cravou na cruz. Então, aceita essa nova realidade. Porque, irmãos, ele está voltando. Há uma urgência para os libertadores se levantarem. Uma geração forte. Obrigado por um amém. Uma geração forte. Uma geração mimimi. Uma geração, mas por que não me inseriram? Porque não me deram oportunidade? Porque não falaram comigo na rua? Irmãos, para com isso. Isso é um clássico retrato de alguém mal resolvido com Deus. Porque se ele é seu fundamento, eu não vou me prender às coisas que o mundo não me oferece. Se ele é o teu real fundamento, você não vai mais brigar por coisas que não têm valor. Se ele é o teu real fundamento, a tua rocha a qual você está alicerçado, quer ver uma coisa para você medir a tua espiritualidade? Se é que a gente pode falar sobre isso. É perceber o quanto as coisas te ofendem. Você é alguém ofendido por tudo? Você é alguém emocionalmente doente. E espiritualmente instável. Se ofende por tudo. Eu não digo que você não vai sentir as aflições, porque nós vamos sentir. Mas elas não vão governar você. Você pode chorar por um momento, porque você não é de carne e osso. Mas você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. E você vai permanecer o quê? Constante. Forte não é o que não sente. Forte é o que não se rende. Amém? Então não tente carregar uma ideia de invulnerável. Ninguém é invulnerável, só ele é invulnerável. Mas se nós nos abraçarmos, nos vestirmos da confiança nele, ele vai nos tornar inabaláveis. Pensei que eu ia ver cadeira subindo, gente gritando, o povo dizendo, meu Deus! Porque, irmãos, isso precisa... Quantos estão entendendo? A gente ainda tem uma mesa de comunhão ali, deixa eu terminar que me empolguei aqui. Queridos, eu não quero hoje simplesmente te
simplesmente assim, encorajar. Não é de um encorajamento que você precisa, não é de uma motivação. Motivação, irmão, é igual a remédio. Toda hora você precisa tomar um para se sentir melhor. Você precisa de ativação. É entender. E ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que o produto da oliveira minta, eu, todavia, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele me dá pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Essa é a sua condição, querido. Essa é a nossa realidade. Você não precisa esquecer seu passado. Você precisa cuidar do seu presente. Fique de pé, vamos orar.